Estamos de volta com Cidade Esporte. Retornamos então com Cidade Esportes para Santo Anastácio, República Federativa de Santo Anastácio, canal 99, e também Presidente Prudente, canal 19. Todo mundo sentado aqui, o prazo já estourou, tá belezinha, agora voltamos ao normal com o segundo bloco, então tá todo mundo mais aliviado. Estou sofrendo um bullying aqui, tá certo? Pelo Caio aqui. E com o comentarista Blasques, lembrando que você pode acompanhar a programação toda da TV Cidade no tvcidadepp.com. tvcidadepp.com online, se assiste toda a galera aqui que faz a melhor programação para Prudente, também para Santo Anastácio. José Carlos Blasques, nós falamos de seleção brasileira, e agora outro tema, outro foco, outro mote é o Grêmio Prudente. Nós tivemos o Pedro Alcazar Neto batendo bola conosco na semana passada, ao lado do comentarista que foi abduzido mais uma vez, Maurílio Ramos. Ninguém sabe onde ele se encontra, deve estar igual um planeta fora da nossa órbita, e ele esteve aqui, o Pedro Alcazar, falando do Grêmio Prudente. Você também, na experiência, acompanhando futebol tantos anos em Presidente Prudente, o que você acha desse time? Já veio o Cavalo do Oeste, a Égua não sei de onde, Paraguai, essa coisa toda, e o Grêmio Prudente aqui, que não tem nenhuma denominação de animal. Como é que você vê, Zé? Olha, Jéssica, eu disse isso no programa na Rádio Comercial, eu sou pessimista em relação ao futebol profissional. Pessimista, Zé? Pessimista em relação ao futebol profissional em Prudente. Eu acho que o torcedor de Prudente, Jéssica, eu vou ser até meio, talvez forte a minha expressão, não merece um futebol profissional. E por que não merece? Porque teve dois grandes clubes em Prudente, a Prudentina e o Corinthians. Mas lá atrás parece que foi bom, né, Zé? Na época foi gloriosa para o futebol de Prudente. A Prudentina, por questões óbvias, né, até por questões diretiva, acabou com o futebol prematuramente. Sobrou-se o Corinthians em Presidente Prudente. Nossa, mas a história do Corinthians dá para se fazer livro. Um sofrimento danado, o time não tinha estrutura, tinha campo, mas não tinha estrutura. Tinha jogador, mas não tinha salário. Tinha jogador, mas não tinha salário. Quer dizer, vivia de canequinha, de chapéu, pedindo dinheiro todos os campeonatos, todo começo de temporada. Aí chegava um candidato, era época de eleição, aí fazia-se um belo time, acabava a eleição, o time era desfeito porque ficava com as coisas atrasadas. Quer dizer, muito amadorismo e muitas dificuldades para tocar time profissional. Veio o Grêmio Barueri. Chegou aqui disputando o auge do campeonato. Primeira divisão do Paulista, primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas demorou um ano para que você conseguisse trazer esse torcedor de volta. O time foi rebaixado nas duas divisões. Então, muito mal. Você não faz um time profissional. Ou nos dois campeonatos, né? Brasileiro e Paulista. Exatamente. Você vai para um Prudentão, na situação que estava o Grêmio Barueri, 4 mil, 3 mil, 5 mil torcedores, é muito pouco, sabe? Então eu acho que o torcedor brasileiro, ele não está muito mentalizado de que tem um time na cidade e que ele precisa de apoiar esse time na cidade. É por isso que eu questiono e é por isso que eu tenho cobrado muito quando se fala em profissionalismo e em Presidente Prudente. Agora está tendo uma nova oportunidade esse mesmo torcedor com o Zago e com o Bernardo. É o Antônio Carlos Zago, né? E o Bernardo. Ex-jogadores de futebol, hoje empresários militando, que vem trazer. Vai começar na quarta divisão, vai criar raízes, tá, vai vestir camisa, aquela coisa toda. Apesar que o time do Adriano também, né? Começou lá embaixo também, no fio, todo mundo viu que infelizmente acabou acontecendo. Mas, Jéssica, eu disse isso ao Pedro, que é o outro coordenador, é outro diretor dessa Grêmio Prudente. Dessa nova equipe que está chegando a Prudente, que eles vão encontrar muitas dificuldades, mas eu espero, mais uma vez, que o torcedor de Prudente agora possa, né, de uma maneira um pouco mais concreta, abraçar essa causa, né, começar a torcer para esse time realmente, colaborar com esse pessoal, mas eu ainda estou pessimista em relação a isso. Eu vou torcer muito, eu acho que é uma equipe, uma diretoria de credibilidade que vive no meio. E talvez nem precise de estar rodando chapéu e canequinha na cidade para manter esse time. A minha expectativa seja essa. Aí, porque tem tudo, tem estrutura, a prefeitura montou uma estrutura para o time anterior, então está tudo pronto na cidade. Vai precisar realmente de muito trabalho, e a gente tem certeza que isso vai acontecer pela experiência que tem aqueles que estão assumindo o Grêmio Prudente, o novo Grêmio Prudente, mas eu tenho certeza que eles vão ter dificuldade. E cabe ao torcedor de Presidente Prudente da região colaborar. Eu acho que é o momento, talvez seja a última oportunidade de Presidente Prudente ter um time na especial, ou no futebol profissional, perdão. E o torcedor é fator importante para que isso possa dar continuidade. O José Carlos Blasques, você acha que se nós, é só uma suposição evidentemente, porque tanto o Corinthians de Presidente Prudente quanto a Prudentina no futebol, a Prudentina ainda tem um clube social, tudo, elas não existem mais jogando profissionalmente. Você acha que se esses times tivessem hoje
dentro do futebol profissional, pela história, por tudo, por, né, o país tendo hoje um novo momento financeiro e tal. Você acha que poderia ter, por parte do torcedor, um apoio maior, ou você acha que não tem nada a ver? Teriam as mesmas dificuldades? Eu acho que teria as mesmas dificuldades. A gente tem exemplo disso, Ribeirão Preto com Botafogo e Comercial. Perfeitamente. Campinas com Ponte Preta e Guarani. Veio a situação do Guarani, né, desesperada para não cair, com salários atrasados. Eu acho que o interior de São Paulo, os poucos clubes que restaram das pequenas cidades, os pequenos clubes vivem de favor, certo? Empurrado com a barriga, devendo barbaridade. É muito difícil tocar futebol desse jeito. Os grandes clubes se sobressaem pela camisa, pelo marketing. Agora, os pequenos clubes do interior vivem realmente num ímpeto político, numa ajuda, num momento que tem interesse de algum grupo de fazer alguma coisa, mas é muita dificuldade. Eu não acredito que a gente teria uma situação diferente em Prudente se as duas equipes do passado estivessem permanentes. E o detalhe, né, Zé? Ferroviária de Araraquara, que tem história e está hoje no futebol profissional, com dificuldades, e tem um estádio, a Fonte Luminosa, que é um exemplo, muitos times jogam lá, é como o Prudentão, estádio muito bom. Você tem o América de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto é uma cidade maravilhosa também, né? Rio Preto, o grande Marília Atlético Clube, meu Deus. 4ª divisão do Campeonato Bauru. Brasileiro. Caiu na Série C, o Noroeste de Bauru. É muita coisa, né, Zé? Muita coisa. Então as dificuldades são interior inúmeras. Forte com times fracos. Interior fortíssimo em todo segmento, mas futebolisticamente falando muito fraco. Realmente, né? Vamos aguardar aí então para ver o que nós podemos ter para o ano de 2012. O apoio, evidentemente, que terá da Crônica Esportiva, da imprensa, e vamos aguardar que dentro de campo eles se organizem e que nós tenhamos um grande time. Daqui a pouco eu volto ao lado do comentarista José Carlos Blasques, palmeirense, para quem não sabe. Nós vamos falar um pouco mais do Campeonato Brasileiro, os melhores indicados pela CBF, e o Zé vai dar um pitaco, na opinião dele, qual é o melhor jogador aqui em cada posição. Um minutinho, o melhor do esporte você tem aqui, TV Cidade Esportes, tvcidade.com, tvcidadepp.com, Cidade Esportes, tá certo? Daqui a pouco eu volto. Voltamos em instantes com Cidade Esporte.